Paz, amada igreja. Amém. Então hoje, no dia 7 de maio de 2023, está acontecendo a abertura do culto. E hoje nós teremos louvores ao nosso Deus. Nós teremos um momento missionário, o verdadeiro ID, ofertas, ministração da palavra do Senhor e o memorial da ceia do Senhor. Tudo isso nessa noite. Então, nesse momento, comece a preparar o seu coração para ofertar aquilo que é de melhor, para que nós possamos entregar ao nosso Deus todo o nosso louvor e a nossa adoração, e que a palavra dele entra no nosso coração e faça morada. Só assim nós vamos viver a palavra do Senhor com intensidade. E nesse momento eu convido os irmãos a orar, a baixar a sua cabeça, esquecer qualquer problema que possa estar acontecendo lá fora, que vai tirar você da presença do Senhor. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça e tenta se conectar com esse Deus poderoso, porque esse Deus, ele tem promessa em nossas vidas. E a promessa é de um dia nós morarmos no céu com ele em espírito e em verdade. Oremos. Senhor, nosso Deus de paz, nosso Deus de amor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. O Senhor é a pedra angular dessa igreja. Nós temos vivido, Senhor, segundo o teu querer, segundo o teu coração, e temos te buscado, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, porque nós sabemos que nós somos falhos e nós precisamos de ti, Senhor. Até mesmo para orar, Senhor, para tocar em ti, Senhor, para te alcançar, Senhor. Nós precisamos do teu Espírito Santo que há em nós, para nos motivar, Senhor, a te servir cada vez mais em espírito e em verdade. Nessa noite, Senhor, estamos reunidos como igreja, Senhor, como um corpo vivo, Senhor, onde o Senhor pede, Senhor, que façamos isso. Então, nesse momento, Senhor, nos unja, Senhor, nos tire qualquer preocupação, qualquer coisa que não venha fazer com que a gente preste um culto, Pai, de adoração ao Senhor, porque nós precisamos, Senhor, te entregar o nosso melhor. E nós queremos te servir, Senhor. Esteja conosco e tudo que acontecer aqui, desde o louvor, desde a palavra, tudo, Senhor, seja conforme a tua vontade. Direcione, Senhor, os nossos saberes, para que nós possamos, Senhor, te adorar em espírito e em verdade. E essa é a oração, Senhor, nessa abertura de culto, nessa noite, Senhor, onde está tudo preparado pelo Senhor, que venha acontecer conforme o teu querer. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. Perdoa, Pai, as nossas falhas, porque nós somos pequenos demais, Senhor, diante de ti. E essa é a oração que eu faço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E agora, nós vamos louvar ao nosso Senhor. Eu convido aqui o nosso irmão Juscelino, juntamente com a equipe de louvor, para a gente estar entregando esse louvor de adoração ao nosso Deus. Cumprimentar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que os irmãos se levantassem e colocassem de pé para nós iniciarmos nessa noite louvando o nosso Deus. Vamos cantar dois hinos, dois louvores, esse aqui, um louvor. Som. Senhor.
Amém. Vamos fazer esse momento de dízimos e oferta. Os visitantes sintam-se à vontade e a prática da nossa igreja, tá bom? Oh,
Oremos para os nossos dízimos e oferta abaixo das suas cabeças. Grandioso Deus, poderoso e eterno Senhor, nós louvamos a Ti, ó Deus, e engrandecemos o Teu nome, reconhecendo, ó Deus, a Tua grandeza, Deus. Ó Pai Santo, que o Senhor, Pai, continue, ó Deus, derramando bênção sobre bênção na vida de cada um dos nossos amados irmãos e irmãs. Ó Pai Santo, que o Senhor, ó Deus, entre nos lares, ó Deus, ali, ó Pai, aqueles que não puderem estar nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, esteja ali, ó, confortando, ó Deus, e dando, Pai, saúde, dando proteção, Senhor. Ó Pai, guarda, ó Deus, cada um deles do mal, Senhor. Pai amado, peço àqueles que nesta noite, Pai, fizeram esse gesto tão lindo, tão, ó Deus, grandioso de amor à Tua obra. Continue, Deus, abençoando a vida de cada um, meu Pai amado. Aqueles também que não puderam fazer, ó Pai, que o Senhor igualmente, ó Deus, esteja cuidando, Pai amado, para que eles sintam também esse desejo de estar servindo na casa do Senhor também com os seus bens. Pai amado, que o Senhor conduza-nos, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, a cada dia mais Te adorar, porque só Tu é merecedor de toda honra, toda glória e toda adoração. Essas bênçãos, Deus, nós agradecemos e fazemos em nome amado de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você não pode sentar. Agora eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Josué 24, verso 15. Josué 24, versos 15. Amém? Josué 24, 15. Eu vou fazer a leitura e os irmãos vão acompanhar em sua Bíblia. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou fazer a leitura novamente para a gente receber essa palavra de uma forma especial. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês recebem essa palavra do Senhor? Amém. Quando fala eu tenho a escolha de servir ao Senhor, eu estou falando que eu e a minha família temos a escolha de servir ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nós estamos vivendo no meio batista o mês da família. O mês da família é algo muito sério, porque as famílias estão sendo destruídas, as pessoas que às vezes estão vindo para a igreja, muitas das vezes, não estão recebendo a palavra do Senhor, e muitas das vezes alguns estão se perdendo ao longo do tempo. Nós temos nos grupos hoje fortes apelos, o pastor está todo dia lá, né? Durante um mês você vai ficar mandando, pastor, mandando apelo para que você faça oração de acordo com cada tópico ali, segundo o coração de Deus, de uma área da sua vida. Eu não sei se você tem recebido essa mensagem e tem crido que o Senhor pode mudar qualquer situação. Nós sabemos que nós temos pessoas da nossa família que não servem ao Senhor, pessoas se morrer de repente, o juízo deles já está pronto, se não houver conversão, e muitas das vezes nós recebemos apelo nos grupos para orar e nós não oramos. Eu não sei se
se é o coração duro ou se nós estamos envolvidos com tantas outras coisas que não deixa os nossos olhos se abrirem para as coisas do Senhor. Então, nessa noite, nós vamos fazer uma oração. Eu vou convidar uma irmã muito querida, a nossa irmã Elza, e ela vai fazer uma oração pedindo a misericórdia de Deus no seio da família. Porque a nossa família, pode vir aqui à frente, irmã Elza, por favor. A nossa família é o nosso bem maior. E nós devemos nos preocupar e nós vamos orar. Nós vamos ter esse momento de intercessão com a nossa irmã Elza. Ela vai orar por todas as famílias. Santo Deus, neste momento, Pai, queremos, Senhor, te agradecer pela essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui nesta noite, Pai. Também, Senhor, queremos pedir pela família da igreja e pela nossa família, Pai, que não está aqui, mora longe. Sabemos, Pai, que você está passando um grande problema. E só o Senhor para tomar as providências e cuidar daquela família, Pai. Também, Senhor, com toda a família, não só da igreja, mas do mundo inteiro, Pai. Visita cada um, Pai. Toca com tua mão poderosa, Pai. Senhor Deus, visita, Senhor, aqueles que estão também enfermos. Que o Senhor toca a sua mão santa, Pai. E aqueles também, Senhor, aqui da igreja que não está aqui. Que o Senhor venha, Pai, com as suas providências, tocar em cada um com o seu poder, com tua graça, com a tua misericórdia, Pai. E faça, Senhor, com que cada um venha para a tua casa, Pai, segundo o teu querer e a tua vontade, Pai. Pai Santo, muito obrigado, Pai. Continua conosco no decorrer desse culto e pela semana inteira e pela vida inteira. É isso que nós pedimos e nós estamos agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, nesse momento, é um momento missionário. E o irmão Fernando projetou o vídeo. Tá tudo ok? Então, nesse momento, nós vamos assistir um vídeo que vai retratar o ID. E nesse ID, agrada o coração do nosso Deus. Pode liberar o vídeo, irmão. Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir e, onde se fizer necessário, isto é discipular.
Cristo é igreja. Amém. Um vídeo tão curto, né? Tão significativo para nossas vidas. Na realidade, igreja, o Senhor nos projetou, Ele nos enviou para fazer aquilo que a gente viu um pouquinho ali, o ID. O ID do Senhor implica em muitas coisas aqui na terra. Implica eu deixar de lavar a louça, a roupa, implica eu deixar algumas coisas para fazer a vontade do Mestre. E nós, do evangelismo, todo domingo, para a honra e glória do Senhor, porque até aqui o Senhor tem abençoado, a gente dedica 30 minutos, que acaba sendo mais, né, igreja? Mas o nosso foco é 30 minutos ali, evangelizando. E nós estamos vivendo tanto experimento, tanta experiência grandiosa, que a gente sai assim e fala: Senhor, quantas pessoas estão precisando do Senhor? Hoje mesmo, o irmão Fernando está aqui, não me deixa mentir, passou um rapaz, eu falei: dá licença, é da parte do Senhor? Aceita a palavra do Senhor? Ele ficou me olhando, parou assim, aí eu dei um passo para trás, eu falei: ele vai me dar uma porrada agora, né? Aí eu dei um passo para trás. Aí ele parou, encheu o olho de lágrimas. Aí ele foi e estendeu a mão, eu dei o panfleto. Quando eu dei o panfleto, ele saiu praticamente chorando. Aí ele ficou assim, olhando para o panfleto e olhando assim para a gente, o grupinho. Aí ele foi e voltou e falou assim, como tinha umas 4 mulheres, só o irmão de homem, porque a gente se divide, né? Os homens, para não ficar só mulher, sempre tem que ter um homem. Aí ele olhou para o Fernando e falou assim: eu posso te dar um abraço? Aí o Fernando abraçou aquele rapaz e ele foi, pegou nas nossas mãos. E é assim, muitas das vezes a pessoa está tão carente, aquilo chocou. Foi um experimento tão gostoso, porque chocou. Por quê? Porque a gente não sai dando abraço em outras pessoas. E muitas pessoas estão sofrendo e eles pedem-se um abraço. Só que na correria do tempo a gente não faz isso. Então o ID é você se aproximar dos doentes. Porque os sãos, aquelas pessoas que têm saúde plena, eles não querem. Às vezes, quando a gente se aproxima de uma pessoa que você vê que já tem um poder aquisitivo um pouco mais alto, você vê que eles pegam, aceitam, né? Que a gente, com muita educação, dá licença, e ali a gente conversa, a gente muito escuta, a gente escuta muito esse povo na rua, eles contam muita história, se é verdade ou mentira, não compete a mim. É o meu Deus. Eu só sei que o meu dever como cristão é evangelizar. Falar do amor de Cristo e as demais coisas o Senhor acrescentará. Não é verdade? Porque o Senhor, Ele vai também curar os mentirosos. Se é mentira ou verdade, não é da minha alçada. Mas nós temos feito o evangelismo. Tem uma irmã muito querida que chegou em mim e falou assim: irmã, eu já encomendei a camiseta para entrar para fazer o evangelismo. Só que não depende de camiseta. Precisa, irmão Fernando? Não. As meninas que fazem evangelismo, que não tem, não precisa. Sabe por quê, irmãos? O que precisa é ter boa vontade. Isso é necessário. E quando você está lá, você começa a viver o verdadeiro cristianismo. Que é como mostrou aí no vídeo. Nós entramos, nós enchemos. O nosso potinho transborda da glória de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus. Só que quando a gente sai, a gente faz aquilo que o Senhor fez um dia por nós, nos alcançou, por meio de outras pessoas que creram no Evangelho. Isso tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Agora eu vou pedir só para uma pessoa fazer uma oração, agradecendo a Deus pela vida de cada um que ora por esse projeto, por cada um que está saindo para as ruas, que está pregando nos pontos de ônibus, que está no seu serviço pregando. Então nós vamos orar, clamar ao Senhor e agradecer. Eu convido o pastor a estar orando por esse ministério, pastor, e por todos nós que estamos aí, né? Pregando o Evangelho do Senhor.
Santo Deus, Pai maravilhoso, a tua igreja em Jardim Leme, os irmãos têm cumprido a tua ordem, que é o ir de pregar o Evangelho. Louvado seja o Senhor, ó Deus, por esses irmãos que se levantaram para fazer este trabalho. Que o Senhor continue derramando as tuas bênçãos sobre a vida deles, a unção poderosa do teu Santo Espírito, ó Deus, para que eles falem no poder do teu Santo Espírito, para que eles tenham, Deus amado, a ousadia de abordar as pessoas as quais o Senhor já tem separado. E que essas pessoas, meu Pai, aceitem o convite, aceitem, ó Deus amado, o folheto de bom grado. Que essas pessoas, ó Deus amado, entendam que eles são de fato abençoados pela tua palavra. E que este grupo, ó Deus amado, não venha desanimar, mas pelo contrário, que eles deem relatos das bênçãos e das maravilhas que o Senhor tem feito no campo, e que esta igreja, Deus amado, toda a tua igreja esteja envolvida neste ministério, Pai. Pois é um trabalho da igreja, é um trabalho que a igreja precisa se envolver por completo. Muito obrigado, Deus. Nós ficamos alegres e felizes em ver relatos de pessoas, ó Deus, que estão carentes, ó Deus amado, da tua palavra, carentes da tua presença, carentes do Senhor, Pai. E esses irmãos têm sido, Pai, bênção para estes que estão sem destino, que estão sem rumo, que estão perdidos, Pai. E que a tua palavra, que tem poder, a tua palavra, ela vá e produza de fato o fruto pelo qual ela está sendo mandada, que é transformação de vidas. Que o teu Santo Espírito abra o coração e o entendimento dessas pessoas que estão sendo abordadas com a tua palavra. É assim que nós oramos, rogando as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu convido a Tati, que vai fazer um agradecimento em relação a Campa Dentro, e o irmão Sérgio já pode se posicionar também para agradecer em relação ao Dia da Ação Social. Graças a paz, igreja. Amém. Eu estou aqui em nome dos adolescentes, porque esse projeto, Deus colocou no meu coração, no coração da Tabata, da Tawane, da Ana, do Juninho, né, da Yasmin. Foram deles esse projeto, e eles abraçaram, eles vieram, né, e eu quero agradecer em nome deles também, toda a igreja, que a igreja participou, a igreja ajudou com colchão, ajudou com coberta, ajudou com alimentação, e eu quero agradecer a vocês. Tá? E essa foi a nossa forma, a forma dos adolescentes de fazer o ID. Né? Porque muitos dos que vieram, alguns, eles não iriam dormir aqui, mas eles, né, gostaram tanto que dormiram aqui. Teve outros que tiveram que ir embora, mas foram, né, com o coração na mão, porque queriam ficar. E aquele também que foi embora antes, né, o Betinho também, ele não conhece a Cristo, né? E aí ele gostou bastante, ele viu que a nossa igreja é acolhedora, é diferente, né? E ele gostou, ele espera outras vezes ter, e eu quero agradecer a vocês. Graças a Deus, igreja. Amém. Igreja, eu queria só complementar o que a irmã acabou de falar, né? Eu participei juntamente com a família, com a igreja como um todo, e aí eu nunca comi tão bem. Eu vou dizer, esses dias a gente falou para almoçar em um lugar determinado aí, não estava tão bom, com certeza. A igreja batista sabe fazer e sabe fazer muito bem os eventos, né? E eu estou aqui, irmãos, para falar sobre o Dia Batista de Ação Social, né? O Dia Batista da Ação Social, celebrado no primeiro domingo de maio, tem o objetivo de conscientizar os servos de Jesus e igrejas batistas sobre a responsabilidade social. E aqui, novamente, cabe um agradecimento à igreja como um todo, porque sempre que a ação social precisa, a igreja está presente. E eu não vou ser mentiroso e dizer que é fácil você trazer aqui 1 quilo de feijão, 5 quilos de arroz, porque nos dias de hoje não é fácil, né? Você não tem só 1 quilo de arroz para comprar, 1 quilo de feijão.
Você tem muitas coisas para demandar, né? E o nosso irmão Fernando mandou esse folder aqui, sempre mandando coisas absolutamente necessárias e boas, né? Ele faz isso muito bem. E aí eu queria deixar só esse agradecimento para a igreja. O meu muito obrigado aí da ação social da Igreja Batista, que somos nós todos, né? Representado aqui por mim, pela irmã Elza, e pela igreja como um todo. Eu sempre gosto de colocar isso, né? E aí eu queria dizer também que assim, não para, né? Isso aí é o tempo todo, e a gente temos 2 indicações de cestas para doar. Então, novamente, eu peço aos irmãos que se tiverem condição, se tiverem como, ninguém precisa tirar do seu para trazer para cá. Não, essa não é a ideia, entendeu? Mas dividir para somar, né? Porque juntos somos mais fortes, né? Amém. Então é isso, eu gostaria de deixar esse agradecimento aí. Muito obrigado, igreja. Amém. Teve uma irmã, né, que ela é muito importante, muito querida aqui na igreja também, com todos nós. Ela hoje de manhã ela veio me contar o testemunho dela, né, porque ela até emocionada, ela falou que a vontade dela de ajudar foi tão grande que ela vem de necessaire, a irmã Marlene. E nesse dia ela se desdobrou para ajudar, abençoar o acampamento. E nesse dia ela vendeu 5 necessaires, só em um dia. Então, glórias a Deus por isso. E também nós conseguimos a ajuda do supermercado Caçula também. É importante falar. Amém? Amém. E a nossa igreja vai crescendo em qualidade, né? E isso daí é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Porque o que é de cristão assim que está se destacando, que está vindo à frente com projetos para o reino de Deus, é algo assim que eu realmente não tinha visto tanto antes. Mas hoje as pessoas que eu estou vendo realmente estão à frente, aí eu vejo o mover do Espírito Santo na vida das pessoas. Que Deus continue abençoando a casa dele e que levante cada vez mais guerreiros da parte do Senhor para que alcance mais vidas assim. Eu tinha até falado para ela que o Beto chegou lá no acampamento, lá no Rema, onde a Stephanie, lá da USP, aquela Rema, aí ele chegou lá falando assim, aí eu pensava que fosse ser chato. Quando eu cheguei, eu falei, esse pastor vai falar umas 5 horas, que foi o Victor, vai falar umas 5 horas, depois vai colocar a gente para dormir, já estou vendo tudo, eu só vim aqui por causa da Stephanie. Aí ele falando assim, não, mas foi tão legal, aquele povo assim, sabe, todo mundo tão alegre. Aí ele falou, se eu tivesse ficado lá, falou para a mãe da amiga da Stephanie, se eu tivesse ficado mais um pouquinho, eu teria me convertido, eu sairia cristão. E aquilo, isso daí, tudo, gente, se a gente for pensar, é obra do Espírito Santo, não é nossa, mas é do Espírito Santo. Então, deixa ser usado, que vocês vão ver, que vocês vão chegar aqui à frente, que o pastor não vai ter nem mais tempo, né, pastor? Vai ficar sempre incentivando a gente a falar, parou agora, que é a hora da mensagem, porque muitas coisas a gente vai ter para falar. Amém? Amém? Agora os avisos. O momento dos avisos, irmãos, é o culto de quarta-feira. Eu sei que muitos participam, eu infelizmente não consigo chegar a tempo, mas nas quartas-feiras, às 20 horas, das 20 às 21 horas, tem um encontro aqui para orar. Orar, né, ter uma reflexão, e ali as pessoas se envolvem também. Então é um excelente momento para estarmos juntos também, durante o culto de oração. E isso, para quem pode, é uma bênção. Agora, quem não pode, esteja orando para que esses irmãos venham participar também. Tudo bem? E nós temos também os cofrinhos, né, irmã Cíntia? A irmã Cíntia pede para avisar, né, a princípio, quem puder já no último domingo do mês de maio, já esteja entregando já para a Cíntia se organizar em relação à contagem. Então a irmã Cíntia pede para reforçar, né, que nós temos aí no dia 30, no último domingo do mês, a entrega dos cofrinhos. Tudo bem?
Oi? Ainda tem aqui, né, pastor? Isso, nós temos ainda. Agora vamos adorar, depois de tantas coisas boas, né? Vamos adorar o Senhor e agradecer. Chamo mais à frente a equipe de louvor para estar levando a igreja a exaltar o nome do Senhor novamente. Amado, irmão, dessa. Acho que tem som aqui. Está funcionando. Alô, som. Alô, som. Agora sim. Nós estamos comemorando o mês da família. O mês de maio é considerado o mês da família. Então, todos os domingos a gente vai trazer um louvor onde fala da família. E hoje vai começar a partir de hoje. São bem conhecidos. Os irmãos que souberem, por favor. Edifica minha casa.
glorioso, eterno Senhor, nós louvamos a Ti, ó Deus, e pedimos, Pai, pelas nossas famílias, ó Deus, por todas as famílias, Pai. Aquelas famílias, ó Deus, que buscam primeiramente ao Senhor, que colocam o Senhor, ó Deus, como centro, Pai, de suas vidas. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia daquelas famílias, ó Deus, que ainda não te buscaram, meu Pai, mas que o Senhor toque no coração, ó Deus, toque no coração, no centro, ó Deus, ali da família, Pai, para que eles se curvem diante do Senhor e te aceitem, meu Pai. Pai Santo, que o Senhor venha abençoar agora a palavra, Senhor, que será pregada pelo nosso pastor. Unge o teu servo, ó Deus, e que ele venha, Deus, trazer aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Que nós possamos, ó Deus, estar aqui impactados e maravilhados, porque o Senhor está, Deus, no comando, sempre, sempre, sempre em nossas vidas. Essas orações nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a todos. Mesmo sentados, abra a sua Bíblia. Abra sua Bíblia no Salmo de número 127. Salmo de número 127. Salmo este conhecido. Salmo este conhecido por toda a igreja. E ele fala especificamente da família. Amém? Pode cumprir os irmãos ficarem em pé, muito sonolentos. Isso. Salmo de número 127. Eu vou ler, os irmãos acompanhem em suas Bíblias. O texto diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Feche seus olhos. Coloque, meu querido, a sua família, em especial a sua família, no altar do Senhor. Coloque aquelas pessoas que você sabe que precisa ter um encontro com Jesus Cristo. Oremos. Glorioso Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós estamos unânimes em oração, suplicando a Tua graça e a Tua misericórdia, Deus, sobre a nossa família. Estamos vivendo o mês de maio, intitulado como o mês da família. E o Senhor conhece e sabe muito bem como a família, de forma geral, ela tem sido atacada de todos os lados. Pois o intuito, ó Deus amado, do inimigo é destruir a família. Projeto do Senhor, idealização do Senhor. Mas sabemos que o Senhor luta, o Senhor zela, o Senhor guarda a família. E a nós, ó Deus, estamos colocando neste momento no Teu altar. Pedimos
rogamos a tua graça sobre cada membro de nossa família. Que o Senhor os guarde, que o Senhor zele, ó Deus amado, que o Senhor cuide dos casamentos, cuide dos filhos, cuide, ó Deus amado, dos netos, dos avós, dos tios, do esposo, da esposa. Oh Pai querido, o quanto nós precisamos da tua graça. Estamos vivendo, Santo Deus, nesses últimos dias, dias difíceis. Tenha compaixão de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar na tua presença. Oramos assim, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Antes de entrar na mensagem propriamente, eu preciso dar 2 avisos. Primeiro, dia 12/5, teremos o início do encontro com os diáconos de experiência aqui na igreja, a partir das 20h30, aqui na igreja, tá? A partir do dia 12, sexta-feira. Este é o primeiro. Segundo, após o culto terminado, eu gostaria de ter uma palavrinha com os professores da IBD, tá? Os professores, principalmente aqueles professores que estão aula adultos. Eu gostaria de ter uma palavrinha de 5 minutos com os irmãos, aqui na frente, rapidinho, tá? Os professores dos adultos. Queridos, nós estamos vivendo o mês da família. E eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que os irmãos já escutaram, já ouviram muitas mensagens neste mês de maio, todos os meses de maio, quando chega esta data marcante na nossa vida, de pastores que já passaram por aqui. Mas o que nós temos que entender é que a palavra de Deus, ela se renova. A palavra de Deus, ela é viva. E ela causa impacto em nosso ser. E nós acabamos de ler aqui, meus irmãos, pelo menos 5 versículos. 5 versículos que falam de família. O núcleo familiar. O próximo salmo, que é o 128, também fala de família. Também fala. Mas eu tenho por título desta mensagem, que será uma série de 4 mensagens, a identidade bíblica de família, assumindo uma postura intencional. Qual tem sido a sua intenção com a sua família? Você tem agido de forma intencional com a sua família, no sentido de os apontar para Cristo? Qual a sua estratégia para que você aponte Jesus Cristo para as pessoas? O que você tem usado? Qual tem sido a sua artimanha? Qual tem sido a sua ferramenta para você apontar Jesus para as pessoas? Falando, orando, lendo a palavra, culto devocional. Em meio ao nosso tempo tão curto, porém preenchido com tantas atividades que as nossas necessidades demandam, precisamos sim reservar tempo para o que é mais importante. Sobretudo, o cuidado especial com a nossa família. Assumindo, meus irmãos, uma postura intencional.
dias em que a família tem sido fortemente atacada, seja por diversos meios de comunicação, seja ele quais forem, a família ela tem sido frontalmente atacada, ela tem sido alvo de pessoas que têm, infelizmente, poder na caneta para instituir leis que tiram a base, princípios da família. E quando olhamos, meus irmãos, para as Escrituras, vemos que a intervenção de Deus para trazer a salvação por meio da encarnação do Filho tem como ponto de partida o nascimento de João Batista. E quando nós falamos de nascimento, logo nós lembramos do quê? Família. João Batista, ele teve pai, ele teve mãe, Zacarias e Isabel. Ou seja, um casal, uma família, pois ninguém surge do nada. Todos nós aqui temos uma família. Todos nós aqui temos um pai e temos uma mãe. Portanto, nós viemos de uma família. A história da humanidade, meus irmãos, começou com uma mulher e com um homem. Logo, uma família. Será que Deus já estava dando aí algumas dicas para nós? Será que o intuito de Deus era de fato formar famílias? Claro que era, pois a família surgiu do ideal de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. A história então da humanidade começa, a instituição, o casamento, a criação de uma família, o surgimento de filhos. Quando Deus ali pegou a família, pegou Abraão e Sara, após o primeiro filho, que foi Ismael, mas quando veio o filho da promessa, que foi Isaque, Deus disse o que era para ser o quê? Fecundos. Multiplicar, espalhar os filhos pela face da terra. E isso até hoje existe. Embora tenha alguns países que estão fazendo um controle de natalidade há algum tempo, e alguns países estão envelhecendo, porque a humanidade está ali, as pessoas estão ali, estão envelhecendo, então não está tendo um renovo, não está tendo pessoas novas para prosseguir com esse país. Portanto, querido, é bênção. É bênção. O Salmo 128 fala que tua esposa, o interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Imagina uma mesa com 12 lugares, o pai e a mãe e mais 10 filhos. É bênção. É bênção. Ah, pastor, mas será que é bênção nos dias de hoje? Continua sendo bênção, porém com mais dificuldade. Mas filhos são bênção. Família numerosa é bênção, pois é a ordem de Deus, pois é a vontade de Deus. Mas é claro que eu não estou aqui dizendo para você fazer uma loucura nos dias de hoje, nas dificuldades que nós enfrentamos, e você ter aí uma casa repleta de filhos. Se você tiver condições, bem, se não vá fazer isso, porque se você não der conta de cuidar, e cuidar bem,
noite, uma família da igreja, e tive a oportunidade de trazer para essa família uma reflexão exatamente baseado neste Salmo 127. E graças a Deus foi bênção. Eu pude perceber ali, irmãos, a necessidade, a sede daquela família de ouvir a palavra de Deus, de ter o Senhor Jesus como o Senhor da sua casa. E eles, eu percebi, e tive que ir embora, porque o meu tempo já estava avançado, eu percebi que eles ficaram com aquele gostinho de queremos mais. As pessoas, meus irmãos, as famílias precisam ouvir da palavra de Deus, sobretudo quando fala da manutenção, do cuidado e do amor para famílias. Nossa identidade, meus irmãos, não foi definida por homens, por médicos, por cientistas. A nossa identidade, ela foi definida por Deus. Somente o fabricante tem as condições necessárias para definir aquilo que ele criou. Portanto, meus irmãos, somente Deus pode definir a identidade de cada ser da sua criação. Ele instituiu a família, ele instituiu pai e mãe para ser o alicerce da família. E deste homem e desta mulher, da união desses dois, vem os filhos. Não existe condições biológicas, científicas, por mais que queiram, duas pessoas do mesmo sexo gerar filhos. Não existe isso. Portanto, Deus nos instituiu como homem e como mulher para desta união a família existir. A importância, meus irmãos, e o valor da unidade familiar para Deus é tão grande, que Ele fala. A importância da unidade familiar é tão grande para Deus que Ele diz que somente a morte tem o poder de separar o homem da mulher. Somente a morte. Porque é algo muito zeloso para Deus. A família, Deus olha a família com um olhar profundo de amor e cuidado. E Ele requer isso de cada um de nós também. Que olhemos a nossa família com cuidado. Os filhos não são dos pais. Os filhos são a herança do Senhor. Portanto, os pais e aqueles pais que não talvez sejam os biológicos, mas assumiram a responsabilidade de cuidar de alguém, eles têm a responsabilidade de entregar para Deus bons cidadãos. Homens e mulheres de fé, homens e mulheres crentes e tementes ao Senhor. E Deus vai requerer isso de nós. Porque os filhos não são dos pais. Os filhos são herança do Senhor. E às vezes é importante dizer aquilo que nós sabemos. Vivemos um tempo, irmãos, que os conceitos que eram naturais para nós, hoje não são mais. Respeito com os pais, hoje já não existe mais. Respeito com autoridades, isso não existe mais. Sexo somente no casamento, isso hoje já banalizou, já virou antiquado.
Primeiro, se experimenta. Primeiro, engravida a pessoa, nem chega no casamento. Valores importantes, princípios importantes da família se acabaram. E se não tomar cuidado, ainda das poucas famílias que restam, que estão na igreja, se não tomar cuidado, essa devastação pode entrar também no seu lar. Portanto, você que tem filho, você que tem filha, ensine-os. Vocês, pais, têm autoridade sobre seus filhos. É vocês que devem cuidar deles. Não é a escola, não é o governo, não é o conselho tutelar, não é a igreja, não é o pastor, não é as irmãs da igreja. É você, como pai, que deve cuidar dos seus filhos. Primeiro ponto que eu quero destacar é a negligência da transmissão intencional da identidade bíblica familiar. Gera uma tragédia espiritual. Quando a família, quando os líderes da família negligencia o conhecimento da palavra para os seus filhos e para eles mesmos, a tragédia espiritual é fato. Juízes, capítulo 2, no verso 10, vai dizer, meus irmãos, Juízes, capítulo 2, no verso 10, vai apontar da seguinte maneira: depois que todos aquela geração foi reunida a seus pais, ou seja, depois que aqueles homens e mulheres mais velhos morreram, e então começou uma nova geração, ou seja, foram reunidos os pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que Ele havia feito por Israel. Juízes, capítulo 2, no verso 10. Negligência em passar os conhecimentos das Escrituras para os filhos. E será que hoje o que nós estamos vivendo não é a mesma coisa que aconteceu aqui nesta época? Quantos, meus irmãos, quantos jovens não têm conhecimento da palavra de Deus? Quantos homens e mulheres maduros não têm o conhecimento da palavra de Deus? Porque os seus familiares nunca falaram para eles, nunca instruíram essas pessoas na palavra de Deus. Será que na sua casa, será que não tem também alguém que está sendo negligente nesse sentido? O conhecimento da palavra de Deus tem que ser todos os dias, a todo momento, a toda hora, a todo instante. Eu falei que é você, pai e mãe, que tem autoridade sobre seu filho. É você. Domingo pela manhã, quando você vem para a igreja, o seu filho tem que te acompanhar. Ele não tem ainda capacidade de falar assim: eu não quero ir. Ele tem que vir. Você é pai. Não é fazer a vontade dele. Não é fazer a vontade dele. Porque ele não sabe ainda. Se você mal acostumá-lo, ainda de novinho, vai ficar difícil para você corrigir quando ele estiver mais velho. É os pais que têm que cuidar.
Consequentemente, essa geração que não conhecia o Senhor, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Balaíns, abandonaram o Senhor, Deus de seus pais. Aquele Deus que havia tirado essa geração da terra do Egito, foi esquecido pela geração nova, porque não tiveram conhecimento do poder deste Deus. Adoraram, assim provocaram a ira do Senhor, abandonando-o e cultuando Baal e Astarote. Juízes 2, 11 ao 13. Infelizmente, meus irmãos, uma geração inteira fadada ao fracasso. E não é difícil os irmãos terem conhecimento, nos dias de hoje, de famílias inteiras que sequer ouvem falar do Senhor Jesus Cristo. Se ouviram, foi de uma maneira bem remota, bem distante. Não sabe quem é Ele, não sabe quem é o Senhor Deus, não sabe o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer aqui na terra, não sabe a fundo quem é o Senhor Jesus e o que Ele pode fazer. Por conta do quê? Da negligência. E o livro de Juízes que eu estou falando, ele revela um ciclo de pecado, arrependimento e livramento do povo de Israel. Porém, meus irmãos, cada vez que o povo entrava no ciclo de pecados, toda uma geração se esquecia de Deus. Prova disto que o pecado separa o homem de Deus. Segundo ponto que eu quero destacar: ser intencional requer atitudes práticas. Quando você tem a intenção de mostrar Deus através das Escrituras, você precisa ter atitudes práticas. Atitudes práticas. Muitos dos irmãos aqui receberam uma pulseirinha. Acho que os irmãos devem estar no pulso, se não tiraram, está no pulso de vocês aí. E essa pulseirinha aqui, ela contém algumas cores para você evangelizar a pessoa, para você causar curiosidade no seu colega de trabalho, no seu colega de escola, quando ele te perguntar o que significa essas cores. E você, preparado, sabendo o que significa isso, você vai poder ter a oportunidade de evangelizar o seu colega. Você vai ter a oportunidade de evangelizar também o seu chefe, o seu patrão, porque vai causar curiosidade. Portanto, querido, tenha atitudes práticas. O Evangelho, ele é simples. O Evangelho, ele é prático. O Evangelho não requer tantas ideias mirabolantes. O Senhor Jesus Cristo disse: ide e pregai o Evangelho, somente isso. Ide, falai do Evangelho. O que é falar do Evangelho, querido? Se não falar do amor de Cristo às pessoas. Falar o que Ele fez e o que Ele fará por essas pessoas. Você não precisa, meu irmão, quando for evangelizar, estar com 10 livros de teologia sistemática debaixo do braço e uma Bíblia de estudo para você dizer João 3,16. Atitudes práticas. Uma geração contará a outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Salmo de número 145, verso 4. Uma geração
contará a outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Uma geração só pode anunciar a outra, só pode passar algo se ela tiver conhecimento. Será que os jovens da nossa geração podem futuramente passar alguma coisa de conhecimento da palavra de Deus para os outros? Será que essa igreja, constituída de pessoas maduras, pode passar o conhecimento de Deus para as outras pessoas? Dar continuidade da obra para outras pessoas? Precisamos ser intencional na transmissão da fé. Precisamos ter intenção de transmitir a fé. Isso requer atitudes práticas. A Bíblia, meus irmãos, nos ensina que cada geração é responsável por transmitir os princípios do Senhor à geração seguinte. Se nós nos calarmos, se nós ficarmos quietos, sem falar do Evangelho, estaremos caminhando para o fim da humanidade por completo, meus irmãos. Precisamos anunciar o Evangelho. E há essa responsabilidade, ela pesa em nossos ombros. O salmista, meus irmãos, nos ensina que uma geração contará a outra as tuas obras. Por quê? Eu te pergunto, por que um dia nós fomos atingidos, nós fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo? Por quê? Porque alguém te falou. Porque alguém chegou em você e te evangelizou. Logo, essa pessoa que te evangelizou, o Evangelho também chegou a ela. Nós não podemos parar a obra do Senhor. Nós não podemos puxar o freio e estacionar a obra do Senhor. É nossa responsabilidade transmitir a outra geração. Os pais precisam dedicar tempo para ensinar os valores principais da palavra de Deus aos seus filhos. Os pais precisam dedicar tempo. Tempo de qualidade. Talvez você, um pai dedicado à sua família, faz tudo na maior da boa intenção, pega o seu filho, vai passear com ele, vai se divertir, vai para o cinema, vai passear no shopping, vai fazer tantas coisas. Tudo bem, meus irmãos. Mas o principal é você sentar com seu filho junto à mesa, com ele, antes de dormir, ler uma passagem da palavra de Deus, orar com ele, rogar a bênção, rogar a graça e a misericórdia do Senhor sobre a vida dele. Isto sim, meus irmãos, é dedicar tempo e tempo de qualidade para ensinar os valores da palavra de Deus aos filhos. E sabe onde está registrado isso? Lá em Deuteronômio capítulo 6, versos de 1 a 9. Deuteronômio capítulo 6, de 1 a 9. No trecho, a responsabilidade dos pais começa por ensinar os filhos a temerem a Deus. Temer a Deus. Eu nunca vi, meus irmãos, de uns tempos para cá, mais ou menos aí uns 15 anos para cá, tantas pessoas na televisão, nas conversas informais, fazendo piadas com o nome de Deus. Piadas com o nome de Deus. Não temem ao Senhor. Chamam, muitas vezes pronunciam o nome do Senhor em vão. Em vão.
Não sabem, meus irmãos, o que estão fazendo. Sem temor ao Senhor, meus irmãos, nenhum ensinamento bíblico fará sentido. Se nós lemos a palavra de Deus como se estivéssemos lendo um gibi, sem temor, sem o cuidado devido na presença do nosso Deus, isso não fará sentido nenhum. A palavra de Deus que você carrega nas suas mãos, eu abro aqui um parênteses. Quando você for embora para a sua casa, leve a sua Bíblia. Não deixe ela marcando o seu assento para o próximo domingo. Cuide da sua palavra, cuide da Bíblia. Ela não é um jornal que você comprou a semana passada na banca. Ela é a palavra de Deus viva e eficaz que transforma vidas. Trate a sua Bíblia com respeito. Fecha parênteses. Se não houver temor em relação à palavra de Deus, não faz sentido tê-la junto de ti. E na verdade a instrução de Deuteronômio capítulo 6, meus irmãos, nesse mesmo texto encontramos então formas práticas de como transmitir a palavra de Deus. E transmitir a palavra de Deus à criança. Sabe por que a criança? Porque ainda ela está com a sua mente limpa. É como se fosse uma esponja que absorve com facilidade todo o ensinamento da palavra de Deus. E o texto de Deuteronômio, capítulo 6, eu gostaria que você fosse comigo lá. Está lá no comecinho da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6. É depois de Números. Deuteronômio, capítulo 6. Nos versos 2 e 3 diz assim: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor, Deus de teus pais. Ensinar, inculcar. O que significa, pastor, inculcar? O que é basicamente isso? Basicamente significa gravar, imprimir, repetir seguidas vezes o mesmo ensinamento até a pessoa aprender. Ensinar. Não se ensina somente uma vez, mas uma, duas, três, quatro, quantas vezes forem necessárias. Mas a criança, é claro, respeitando a sua faixa etária, ela aprende com facilidade, querido. Ela aprende com facilidade. Aproveite esse período, este momento que passa rápido demais, para você ensinar o seu filho no caminho em que ele deve andar. Lá na frente ele não vai se esquecer, por mais que ele venha sair, sei lá, praticar alguma coisa errada, mas ele não vai se esquecer do seu ensinamento da palavra de Deus. Ensina. Falar durante as refeições, nas conversas em casa, falar enquanto caminha, falar enquanto andam de carro, durante as viagens. Hoje em dia, infelizmente, as viagens dentro de carro, como que acontece, né? Geralmente é só o motorista que não está conectado ao celular, imagina só. Mas a mãe, e se for uma família de 3 filhos, fica os 3 filhos no fundo lá, a mãe no celular, o filho número 1 com o celular, o filho número 2 com o celular, e o filho número 3 com o celular.
Ninguém mais consegue pegar esse aparelho e desligá-lo para conversar, ter uma conversa saudável, uma conversa salutar. Perguntar como foi o seu dia, perguntar se você está bem. Não, é o percurso inteiro da viagem. E quando não, quando sentam à mesa, é um silêncio mortal. Ninguém mais se conhece, ninguém mais se olha no olho. A pessoa é muito provável, se você perguntar qual a cor da camisa do seu pai, não sei, eu não percebi, porque não observa mais, não tem mais isso. Infelizmente, essa pecinha chamada celular dominou. Falar antes de dormir, ao acordar. O seu filho vai dormir, leve ele até a cama, leia um versículo, ore com ele. Acordou de manhã. Claro, tudo isso diante e das condições do seu tempo e da sua rotina familiar. Expor de formas visíveis a palavra de Deus. Como? Um versículo por dia. Escreva ele para você memorizar. Grude na janela, ou grude na geladeira, grude no seu espelho. Enquanto você escova os dentes, você está lendo. E assim por diante. É nossa responsabilidade transmitir a outra geração a identidade bíblica da família. Precisamos, sim, urgentemente, precisamos ser intencionais ao reafirmar o que a Bíblia ensina. É urgente. Ensinar sobre o que é ser homem, mulher, marido, pai, mãe, filhos, porque tudo isso se perdeu. Já não tem mais uma identidade dentro do lar. Infelizmente, o homem, ele perdeu a sua característica de líder da casa. Infelizmente, os filhos perderam o respeito com a mãe. Perdeu-se o respeito entre filhos e pais. E como que isso pode ser resgatado, mesmo com tanto trabalho e dificuldade, através da palavra de Deus? É através da palavra de Deus. Os pais precisam ter essa responsabilidade. E para concluir, ser intencional na edificação de sua família, ter a intenção de abençoar a sua família, significa tomar algumas atitudes. E a primeira é orar. Orar por sua família, diária e nominalmente. Nominalmente é você exatamente orar e colocar nome, lembrar das pessoas e falar: Senhor, abençoa o João, abençoa a Maria, abençoa o Pedro. Isso vai te fazer você ficar mais tempo na oração. Porque fazemos geralmente a oração relâmpago, né? Senhor, o Senhor conhece todo mundo, abençoa todos, amém. O Senhor sabe, né? Essa frase ela é assim, a válvula de escape. O Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe sim todas as coisas. É claro que Ele sabe. Mas Ele quer ouvir nós falarmos a Ele. Segundo, querido, leia a Bíblia, conte histórias bíblicas e aproveite cada situação para mostrar o que a Bíblia diz sobre o nosso Deus, sobre o seu Filho, sobre o Espírito Santo. Conte as histórias da Bíblia para o seu filho. E para você também. Relembre
As histórias da palavra de Deus, que são vivas, aconteceram de fato. Relembre. Sabe aquele livro que você não gosta muito? Por exemplo, Números. Números, a pessoa que vai ler aquele livro ali tem que ter uma paciência um pouco dobrada, eu confesso. Mas tem que ler, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mas todo mundo quer ir onde? Os salmos, e principalmente aqueles salmos que só falam de bênção, né? E de preferência, os salmos curtinhos, de 2, 3 versículos, 5 versículos no máximo. Leia a palavra de Deus. Leia. Terceira dica: seja um referencial. Seja o espelho. Seja o espelho para a sua família. O espelho. Deus, Ele te usa da forma como você é. Deus, Ele tem a maneira dele de nos usar. Ele não quer que você seja aquilo que você não é. Ele não quer. Ele quer que você seja exatamente isso que você é. Mas seja um referencial para a sua família. Amém? Amém. Vamos colocar até. Vamos orar. Deus querido, o teu povo escutou a tua palavra nesta noite. Uma palavra que chama a responsabilidade. Uma palavra que nos incomoda de fato. Nos incomoda. Talvez uma palavra que não é tão palatável, tão digerível. Talvez não é uma palavra que a gente queria ouvir. Mas foi necessária. Foi preciso, ó Deus amado, o Senhor falar nesta noite desta maneira. Desta maneira. Para o meu crescimento, para o meu cuidado também. Eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor tem abençoado várias famílias aqui dentro. O Senhor tem estendido as tuas mãos de graça e poder sobre famílias aqui dentro, Pai. Mas precisamos, ó Deus amado, ficar atento ao que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com as famílias lá fora, e também pode acontecer com a minha família. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus amado, a termos um espírito voltado para a tua palavra, para as tuas coisas, para o ensinamento da tua palavra, para o crescimento da nossa vida. Nós, como famílias, ó Deus, precisamos ser também exemplos positivos para outras famílias, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe a tua igreja em Jardim Leme. Que o Senhor abençoe cada membro, cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, neto, neta, sobrinhos, tios, tias dessas famílias, ó Deus. E eu tenho certeza, ó Deus, que há famílias aqui dentro que ainda os seus precisam conhecer o Senhor Jesus Cristo. E que estes, ó Deus, sejam espelhos, sejam balizas, sejam exemplos para aqueles que ainda precisam conhecer o Senhor Jesus. Usa-nos, ó Pai, conforme a tua vontade, do jeito que nós somos, ó Deus. O Senhor não pede que sejamos diferentes, mas o Senhor pede que sejamos nós mesmos, crentes, tementes ao Senhor, mas que falemos para aqueles que precisam ouvir, ó Pai. Obrigado, Deus, por este primeiro domingo.
primeiro domingo do mês de maio, e nós já trabalhamos com o tema da família. Se assim o Senhor nos permitir, no próximo domingo e nos demais que assim ocorrerão, falaremos também do tema da família. Queremos abranger todos os membros da família, Pai. Nos ajuda, nos abençoe. Obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, ainda em pé, vamos participar da ceia. Eu convido o irmão Juscelino, ele vai nos ajudar aí na transmissão do hino. Os nossos irmãos que vão auxiliar a mesa, vai ser quem? Tá, o irmão Orlando e a irmã Eliane, por gentileza, venham aqui à mesa, por favor. Conversei com o irmão Juscelino, pedi para que ele convidasse famílias para ficarem à frente, pelo menos nesse mês de maio, na direção do culto à noite, na direção dos cultos dia de quarta-feira, e pelo menos uma família para servir a igreja, servir a ceia. E graças a Deus, o irmão Orlando, ele prontamente se colocou à disposição, juntamente com a irmã Eliane. Graças a Deus por isso. Nós vamos orar. Após a oração, os irmãos vão servir cada um de vocês, mas as recomendações sempre são importantes. De acordo com a palavra de Deus, se você ainda, querido, não se decidiu ao lado de Cristo, ainda não o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida, ainda não tem a sua vida descida ao batismo, eu digo a você que permaneça sentado, até mesmo para facilitar aí o trabalho dos irmãos, mas eu tenho a alegria de falar para você. Se você tem o desejo de saber mais sobre o Senhor Jesus, me procure, nós vamos conversar. Talvez falta só alguma coisinha para você, fala assim, poxa vida, era só isso. E aí então você passa por todo esse processo. Eu tenho certeza que no dia do seu batismo, geralmente se faz no domingo de ceia, e você vai poder participar da sua primeira ceia após o seu batismo. Mas enquanto isso não acontecer, eu peço a sua compreensão de ficar sentado em espírito de oração. Pai Santo, obrigado, Pai, porque este momento tão especial é chegado, o momento em que nós vamos participar da tua mesa, a ceia, aquela ordem que o Senhor deu aos seus discípulos de celebrarem a ceia até que o Senhor volte, e sempre lembrando, Deus amado, da tua morte na cruz do Calvário, em memória do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós vamos hoje, mais uma vez, com alegria, ter o privilégio de participar da mesa dele. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela vida deste casal, o irmão Orlando e a irmã Eliane, que estão aqui, dispostos e prontos a servir a tua igreja. Muito obrigado, Deus, pela nossa vida. Obrigado, Deus amado, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder participar da mesa do Senhor. Porque nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Poder servir. Aumenta o trecho aqui.
creio que todos estão prontos a participar da ceia, receberam os dois elementos. Amém? Eu ouvi com você, né? Irmãos, os irmãos sabem que é sempre com muita alegria que eu ministro a ceia, porque é um momento tão maravilhoso e vem-me à memória, e eu consigo ver como um filme, o Senhor Jesus ali com seus discípulos ali, dando as últimas instruções a ele. E ele sabia que faltavam algumas horas para ser entregue nas mãos dos pecadores, como diz o texto, e ser morto na cruz do Calvário. Mas ele antes deixou essa responsabilidade, essa incumbência maravilhosa de que deveríamos participar da ceia até que ele volte. E você tem na sua mão, querido, um pedacinho de pão. Esse pão aqui é um pão. Ele não vai se transformar em nada. É um pão. Mas representa, em memória, ele representa o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele corpo, querido, que foi surrado por mim e por você. Comamos este pão. E o cálice, da mesma maneira, representa o sangue puro, o sangue limpo, o sangue inocente do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E naquela cruz, naquele dia tão difícil para ele, foi derramado em prol da nossa salvação. É o selo que diz que eu e você somos salvos. É o selo pelo qual, quando o nosso Deus olha para nós, ele vê a justiça de Cristo em nós. A justiça de Cristo em nós. E ele sabe, ele reconhece cada um daqueles que é seu por conta do sangue do seu Filho. Pois o sangue de Jesus os purifica de todo o pecado. Amém? Amém. Tomamos então o cálice. Amém. Vamos continuar louvando a Deus. Os cálices serão recolhidos, né? Isso, vai pegar aí. Enquanto isso, nós vamos cantar e terminar esse hino. Vamos orar. Assim que o irmão encerrar aqui o violão, nós vamos orar. Deixa eu voltar ali a letra de novo. Isso. Então é a música que eles ensaiaram. Desculpa, eu estou de volta, né? E estou atrapalhando aqui. Após o hino nós vamos orar.
será de um adorador. Me separou, me marcou com seu altar para servir o Senhor. Conhece os que são seus, ouve a voz, será de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, queridos. Vamos agradecer a Deus. Gostaria que um representante de família, vou chamar aqui o irmão Luizinho. Irmão Luizinho, por gentileza. O irmão Luizinho é pai, ele está representando aqui a família dele e as demais famílias aqui da igreja. Ele vai orar, colocando cada um de nós no altar do Senhor, na presença do Senhor. Ele vai orar. Após a oração dele, eu enfrentarei a bênção apostólica. Após a bênção apostólica, os irmãos, em oração silenciosa, estão dispensados. Lembrando que eu preciso falar rapidinho com os professores, os adultos, aqui rapidinho, aqui na frente. E eu também vou pedir a gentileza de 3 irmãos que eu preciso conversar com eles. Primeiro é o Patrick, a Morgana e a Tara. Tá? Por gentileza, vocês aguardem aqui deste lado, rapidinho. Assim que eu terminar com os professores, eu vou falar com vocês também rapidinho. Tá? Então, o Patrick, a Morgana e a Tara. Por favor, oremos com o nosso querido irmão vizinho. Senhor, nosso Deus Pai, toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor. Senhor, obrigado por mais esse momento na Tua casa, Senhor, casa de oração. Aqui estamos, Senhor, para derramar graças a Ti, Senhor. Senhor, eu venho neste momento pedir, colocar em Teu altar, Senhor, todas as famílias aqui no Jardim Leme, Senhor, na igreja Campileme e toda a família do nosso Brasil, Senhor. Que essa família não seja destituída, Senhor, e cada vez mais essa família seja fortalecida, Senhor, segundo a família que o Senhor criou, homem e mulher, pais, filhos, avós, tios, homem e mulher, Senhor. Senhor, eu também quero agradecer, Senhor, por o Senhor ser misericordioso, Senhor, com todas as famílias daqui do Jardim Leme. Que essas famílias continuem sendo unidas e exemplo para todos os nossos vizinhos aqui do bairro, Senhor. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Estenda suas mãos, querido. Um sinal de que você está recebendo de fato a bênção do Senhor. Que o amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, a presença maravilhosa, doce e agradável do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família, querido. Esteja em seu coração, te acompanhando sempre, aqui, em qualquer lugar em que você estiver. Que esta bênção te acompanhe e que você seja espelho de bênção para as pessoas, para a sua família,
para os seus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar, queridos, oração silenciosa, estamos encerrando.